Como é? Ah, ótimo. Que bom. Primeiramente, desejar uma boa tarde para todo mundo, tá? Me apresentar para quem não conhece aí, né? Tem umas figurinhas aí que eu já conheço. Meu nome é Dmítria, vou ficar com vocês acompanhando aí na disciplina de redação, certo? Dmítria. A gente vai trabalhar com os conteúdos de redação e também vai acompanhar vocês aí no laboratório, certo? A gente está com a organização de horários, que eu acredito que, para começar, a gente vai ter que se adaptar a isso, né? Porque parece que tem uma lista aí com 30 alunos, e nós temos um horário de 1h30 até as 5h30 de atendimento, que vai acontecer amanhã, né? Eu não sei como é que está a produção de vocês de redação, mas a partir de amanhã a gente já vai começar a chamar vocês para poder fazer o acompanhamento, né? Qual a proposta desse acompanhamento? Primeiramente, vocês têm os cadernos de vocês de redação aí, com algumas propostas, né? A gente vai seguir uma ordem desse caderno para poder manter, de certa forma, uma organização, tá certo? E toda quinta-feira, no horário de 1h30 até as 5h30, a gente vai chamar de um por um para poder fazer esse atendimento individual. Aí vocês vão trazer a redação, a gente vai atender, vai apontar aí algumas, né, algumas possíveis mudanças ou algo que possa ajudar vocês a melhorar. E a gente vai tentar fazer isso e passar por realmente um processo durante esse ano, a gente está começando agora, na tentativa de que a gente melhore, né, cada vez mais, assim, tá certo? Então, eu estou disponível a vocês, a questão da redação é imprescindível, assim, o comprometimento, né? Vocês sabem, pois não, vocês sabem que a prática, né, acaba levando realmente à perfeição no texto. Tem coisas que tem alunos que chegam e dizem, Dmítria, eu não gosto de escrever, eu tenho dificuldade em escrever, mas a questão da escrita, ela é muito a questão também do hábito e do treino, né? A redação é um texto que eu posso dizer que é um texto técnico, porque você aprende a desenvolver uma estrutura e também você aprende a pensar sobre determinados temas que são relevantes, que são importantes e que são possíveis temas que poderão ser cobrados nos textos de vocês, nas redações do Enem, certo? A gente trabalha dentro da proposta de redação focada no Enem, mas eu sei que tem alguns que fazem também prova para a Unifor e outros vestibulares, né? Então, quando a gente estiver aqui fazendo o atendimento, tranquilinho aqui, eu vou querer saber de cada um qual é a perspectiva, assim, mesmo de fazer Enem, de fazer outros vestibulares, para a gente poder também focar o texto de vocês e a correção com base no vestibular que vocês querem fazer. Tranquilo? Como é que vocês estão? Tranquilos? Estão ainda um pouco apreensivos? Tá bem? Pois descansem, tá certo? O que a gente vai fazer? A gente vai começar o nosso curso pensando em como é essa cobrança dessa prova do Enem, tá? A questão das competências, como é que essas competências serão exigidas. De vocês aqui, quem já passou pela experiência de estar fazendo Enem e quem já passou recentemente pela experiência de Enem? Pronto, todo mundo, né? Quem já parou por um tempo e está retornando agora? Ninguém. Sim, parou um tempo, aí agora está voltando, né? Pronto. Para esse pessoal que está voltando agora, não se desespera, às vezes fica, mas eu não sei de nada, não sei o que está acontecendo. Acaba sabendo em muito pouco tempo, tá? Em muito pouco tempo a gente pega o ritmo e a gente consegue estruturar a nossa redação sem problema. A tendência é só a gente conseguir montar dentro de uma estrutura e depois a gente ir melhorando e focando, certo? Primeira coisa que a gente precisa ter em mente com relação à redação do Enem é que a gente precisa treino,
né? A gente precisa treinar sempre, porque às vezes passam semanas aqui, o aluno não traz uma redação, aí ele vai começar a trazer a redação quando já está perto da prova. Então, a gente não pode fazer, porque é hábito, né? Ah, eu estou cansada, eu tenho um monte de simulado para fazer, mas a importância dessa redação para melhorar a pontuação de vocês, a média de vocês no Enem, ela é muito grande, né? Tem alunos que conseguem aumentar a média geral em decorrência da nota do Enem, ou, perdão, da nota da redação. Então, assim, é importante, assim como tem alunos que perdem a oportunidade de vaga porque a redação não está sendo satisfatória, a nota da redação não foi satisfatória. Então, assim, deem a devida importância, tenham isso como algo que é imprescindível, esse treino, essa coisa semanal, pelo menos. Por enquanto, a gente vai começar com a proposta de uma redação por semana, tá? Dimitri, é o ideal fazer uma? O ideal é pelo menos fazer uma, né? Mas quantas vocês vão fazer, isso aí vai depender do tempo, da disposição de todo mundo. O que eu posso garantir é que quanto mais você treina, com mais conteúdos você vai estar em contato e mais possibilidades, vamos dizer assim, de uso dessa escrita você vai ter. Com isso, você também vai ter mais oportunidades de corrigir aquilo que vocês estão cometendo aí como desvios ou algo do tipo, tá? Então, por enquanto, a gente vai limitar em uma redação, por conta do tempo e da quantidade de alunos. Não dá para fazer mais que isso, né? Por enquanto está disponível 15 minutos por aluno. Eu nem sei se a gente vai conseguir dar assistência suficiente, mas a gente vai tentar nesse primeiro momento. Se não for possível, a gente tenta estender, né, um pouquinho para vocês também serem bem assistidos, certo? Nessa aula de 1h30, a gente vai tratar de algumas questões que são, vamos dizer assim, o calo no sapato de vocês, né? O calo. O que é que impede você de alcançar uma melhor nota numa competência 1, por exemplo, numa competência 5? Tem alunos aqui que chegam com o conteúdo da redação perfeito, conteúdo intocável, mas ele tem problema na competência 1, né? Ele erra na competência 1. E isso não permite que ele conquiste a nota máxima que ele deseja. Então, a gente vai focar naquilo que vocês entendem como a falha, né? A gente vai pensar na falha, porque é essa falha que impede a gente de conquistar o que a gente quer, tá certo? A Dmitry vai focar no erro, vamos focar no que é positivo, mas o que é positivo já é nosso, nós já temos, já é a nossa segurança. O que onde nós falhamos é que vai ser importante para que a gente melhore, tá certo? Vocês querem colocar alguma coisa? Tem dúvida por enquanto? Não? Tá tranquilo até aí? Vamos lá. Todo mundo conhece a estrutura de texto que é cobrada no Enem? Existe uma estrutura fixa? Eu posso mudar ou eu tenho que seguir um padrão de texto? Vocês sabem disso já? Sim? Sim, é obrigatório ter uma estrutura, seguir uma estrutura na redação do Enem? Sim, existe uma estrutura, porque existe uma exigência. Eu não posso chegar e fazer de qualquer forma, né? Existem alguns critérios que são exigidos de nós e que a gente precisa estar ciente para poder construir um texto de acordo com o que eles desejam, tá certo? O Enem trabalha com uma prova do Enem de redação, trabalha com uma estrutura que vai exigir de nós algumas competências, tá certo? Vocês conhecem todas? Hã? Nós trabalhamos com competências, certo? Competência 1, competência 2, competência 3. É assim? Vamos lá. O que vão exigir de nós na competência 1? O que é essa competência 1? O que se cobra na competência 1? A escrita. A gente precisa saber escrever de acordo com a norma padrão. Essa norma padrão, né, da língua é aquela proposta pela gramática. Aquela normazinha correta,
com colocações pronominais feitas de forma adequada, com utilização de vírgulas e de ortografia perfeita, tá certo? Então, na competência 1, a gente vai precisar acertar nessa questão de acentuação, de concordância, certo? De uso de vírgulas, pontuação, entre outras coisas que a gente vai ver no decorrer das nossas aulas, tá? Então, a C1, a gente vai trabalhar justamente a questão da língua padrão, certo? Da estrutura que é exigida dentro da nossa gramática. Então, a C1 vai tratar da parte, vamos colocar aqui, de ortografia, de acordo com a norma padrão, ok? Norma padrão. A competência 2 trata de quê? Show! Compreender a proposta da redação, né? Compreender o tema da redação. O que é que eles querem que eu faça aqui? Sobre o que eu vou falar, tá? De que forma eu vou falar, ok? Então, compreender a proposta. Essa proposta também precisa ser trabalhada dentro de uma estrutura de texto que é conhecida por dissertativa argumentativa. Então, assim, eu preciso conhecer o tema e eu preciso também entender como se faz um texto dissertativo argumentativo. Porque eu sei o tema, eu sei o que eles querem que eu fale, mas eu não conheço a estrutura. O que é o texto dissertativo argumentativo? Eu preciso trazer uma informação sobre um assunto, eu preciso amparar o meu ponto de vista nesse assunto, nessa informação, de que forma essa relação tema e tipo textual é construída nessa competência, né? Então, a gente vai ver no decorrer das aulas também, vai ter um dia que a gente vai trabalhar especialmente competência 1, outro dia competência 2, e assim por diante, tá certo? A gente vai, de alguma forma, segmentar isso aí para a gente poder trabalhar melhor. Agora, hoje, a gente faz só uma visão geral do que vai acontecer, certo? Então, aqui a gente vai trabalhar o tema, e eu vou colocar aqui o tipo de texto, tá? O tipo textual, ok? Para a gente entender que esse tema precisa ser trabalhado dentro de uma proposta de tipo textual também, tá? Na competência 3, particularmente, eu considero essa C3 a mais, vamos dizer assim, complexa para se trabalhar. Porque na competência 3 que você vai trabalhar justamente a sua argumentação, o seu poder de persuasão. É aí em que você vai ter que pegar as suas ideias e organizar essas ideias para conseguir convencer as pessoas do que você diz. É organização, é exploração do tema, é uso de todos os recursos, de todas as estratégias argumentativas que você pode ter. Você joga aí nessa C3 e aí você tem, na verdade, um conteúdo para o seu texto, né? Essa é a parte de conteúdo, de trabalhar informação, de organizar essa informação para que ela fique convincente, ok? E principalmente para que seja uma informação autoral. Conhecem textos montados, prontos, que vocês pegam, tem muitos na internet. O pessoal joga de todo jeito. Faz desse jeito, aí chega lá na prova, a gente está nervoso, muito nervoso. E aí dá aquele branco, a gente não lembra uma palavra que seja do texto. Desestrutura, morre tudo, você esquece tudo. Cadê o modelo que a gente tinha? O que eu digo sempre para os meus alunos é: aprendam a fazer redação, não decorem modelos. O modelo, você pode ir até para a prova com o modelo pronto, porque aquilo vai te dar uma segurança. Não, eu sei porque o modelo está ali, eu faço daquele jeito. Mas se falhar, você sabe fazer o seu texto. Você aprendeu a fazer.
Então, se falhar, isso não vai te deixar, te desestruturar emocionalmente. A redação do Enem, gente, exige de nós também um comprometimento, eu diria, até muito psicológico, né? Para você estar tranquilo, para pensar, para relacionar. Tem aluno que sai da prova e diz: poxa, eu devia ter usado esse repertório e eu não usei. Eu sabia, teria sido mais convincente. Eu coloquei, citei algo tão supérfluo que não consegui nem construir uma argumentação, nem arrumar uma proposta de intervenção decente aquele recurso que eu utilizei quando eu tinha outros, eu sabia, mas na hora da prova, esquece. Então, é muito fácil esquecer modelo pronto. É muito fácil a gente esquecer, por exemplo, tem alunos que usam sempre a mesma referência, o mesmo filósofo, sempre o mesmo livro, e tenta adequar o tema ao livro que já conhece. Pega, por exemplo, um livro que tem possibilidade de exploração de vários eixos temáticos e usa esse livro para tudo. É possível? É, mas a gente pode se surpreender com algo, né? Às vezes tem a referência a vários eixos temáticos, mas chega de repente na hora da prova, não dá para construir em cima daquilo. Então, o ideal é leitura, tá? Os meninos dizem, Dimítria, o que eu faço assim, gente, séries da Netflix são bacanas para se usar. Dimitri, eu vou passar o dia assistindo série? Não, mas você precisa ter pelo menos uma visão do que está acontecendo, do que está passando, certo? Porque, de repente, uma série pode te servir como uma das referências que você utiliza na sua prova. Não precisa ser a única. Mas tem alunos que, com notas excepcionais no
Obrigada. Então, vamos lá. Quando você utiliza em primeira análise, em segunda análise, você está utilizando elementos coesivos entre um parágrafo e outro, tá? Mas tenham cuidado de utilizar também esses elementos dentro do próprio parágrafo, certo? Porque se não usar, perde ponto. Portanto, no entanto, importante, dentro do parágrafo, você utilizar também, tá? Quando é que o aluno perde também aí na questão da coesão? A repetição do mesmo elemento de coesão, repetição de termos, né? Utilizei o portanto, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, vem o portanto de novo. Perdi aqui, ó. Fiz uma duplinha. Lá no terceiro, aí eu utilizo. Portanto, vocês vão perder de novo se repetir no quarto. Se tiver uma outra dupla, tá? De palavra repetida. Isso vale para termos que a gente tem dificuldade muitas vezes. Vem o tema, por exemplo, como saúde mental. Dimitri, o que eu vou usar como sinônimo para isso? Né? E aí fica a redação inteira repetindo saúde mental, saúde mental, saúde mental. Essa repetição também vocês acabam perdendo também pontuação aí na C4. Tá certo? Ok? Então, fica atento. Aqui, coesão. E a C5? Pronto, a proposta, né? A proposta de intervenção. Essa proposta de intervenção, a gente vai ver que ela precisa ser produtiva, né? Ela precisa ser produtiva. Antes se cobravam os 5 elementozinhos. Tendo os 5 elementos, ok. Hoje não é só isso. Você precisa utilizar os 5 elementos, mas esses elementos precisam ser eficientes para a sua redação. Eles têm que ser eficientes. Eu não posso utilizar termos genéricos, gerais. O governo vai resolver. Será que o governo... Especifique qual é o governo que vai resolver. É o governo estadual que vai resolver o problema? É o governo federal? Através de que órgãos ele vai resolver? Eu não posso deixar o meu agente genérico, amplo. Eu não posso. Eu tenho que especificar quem é o meu agente. Se eu disser que o governo federal vai resolver, em parceria com quem? Quem resolve o problema no Estado? São as secretarias, nas prefeituras, dos municípios, o que seja. Você precisa especificar quem vai resolver, quem vai solucionar o problema. Se não especifica, fica amplo, fica vago, não fica eficiente. Tranquilo? Então, a gente vai, no decorrer das aulas, a gente vai tentar focar também nessa questão de detalhamento. Tem gente que usa o detalhamento do texto, da conclusão do texto, só no finalzinho. Joga uma frase qualquer para servir como um detalhamento. Mas o detalhamento a gente pode usar no agente. Você pode detalhar o agente e funcionar também como detalhamento. Então, essas coisinhas, esses detalhes, a gente vai trabalhar nas nossas aulas, tá certo? Então, aqui, vamos lá, proposta de intervenção. Vamos botar a proposta. Proposta, solução, tá? Ok? Dúvidas? Os temas do Enem, eles vão ser temas de relevância social. Vocês sabem que existem eixos temáticos que são trabalhados? Saúde, educação, moradia, transporte, entre outros, mas que esses eixos, eles são, de certa forma, afunilados, né? Eu digo, por exemplo, que eu vou trabalhar saúde, vamos lá, saúde. Saúde. Esse tema não vem amplo para a gente debater.
Esse tema, ele vem afunilado, ele vem especificado, ele é mais objetivo. O que foi que o Enem fez no Enem, o que aconteceu no Enem passado? O tema foi saúde mental. Ou seja, eles limitaram essa abordagem, certo? Mesma forma, violência. O que foi que caiu sobre violência? Temas passados sobre violência. Violência contra a mulher, certo? Violência contra a mulher. 2017, acho. 16 para 17. Sim. Na verdade, são provas teste, né? Isso. Olha só, o que eles fazem nessas situações? Eles lançam propostas anteriores à prova do Enem, né? E é bom ficar atento também a essa temática que eles lançam, porque pode ser uma prévia, a gente nunca sabe, mas pode ser uma prévia, né? Então, violência contra a mulher. Então, assim, percebam, há um afunilamento desses eixos, tá? Dimitri, eles podem cobrar de forma ampla? Podem. Isso seria maravilhoso para a gente fazer uma redação de tema com abordagem mais ampla, mas não é o que a gente vê habitualmente. Esses temas normalmente são bastante afunilados, certo? O que foi que caiu de tecnologia? Tecnologia, uso de dados, não é isso? Uso de dados. Aí o que a gente precisa? O que a gente precisa fazer, por exemplo, para conseguir conquistar, né, ou para conseguir se nutrir de informação para ser capaz de, afunilando o tema, a gente também poder fazer. A gente vai trabalhar os temas de uma forma ampla e depois a gente vai pensar, por exemplo, quais são os órgãos responsáveis para resolver uma situação de violência contra a mulher, de violência contra crianças e adolescentes, de violência contra idosos. A gente pode estar trabalhando um tema e aí, de repente, afunilar esse tema, mostrando quem são os agentes para cada um. Porque aí, se cair o afunilamento para qualquer lado, a gente vai ser capaz de fazer. A gente pode trabalhar nas nossas aulas ou eixos temáticos, certo? Por exemplo, hoje, gente, nós vamos falar de segurança pública. E aí a gente, ou falar de segurança, e aí a gente vai de segurança para a rede, segurança do Estado, e a gente vai afunilar isso e ver os vários agentes e quem pode solucionar o problema, no caso de pintar um tema como esse para a gente. Certo? Tranquilo? Vou apagar aqui. Pois é, o apagador, ele mancha um pouquinho o quadro, sabe? Aí eu não fico meio desanimada. Ó. Vou apagar com ele e passo o pano. Qual a dificuldade de vocês quando vão fazer redação? Competência 1? Ainda é? Vamos lá, o que mais? Organizar. Na C3. Tem a ideia, mas não consegue organizar, é isso? Na 1 também. Qual o problema que vocês conseguem perceber na C1? Uso de vírgula é o calo, né? Uso de vírgula. Principalmente nas paroxítonas terminadas em ditongo oral, né? Então, uso de vírgula, o que mais? Acentuação.
Quem é que tem dificuldade em construir parágrafos longos e fazer a concordância correta de um termo que está mais distante do outro? Vocês têm? Acredito que esse seja um dos erros mais comuns. Você está escrevendo, aí faz um parágrafo muito longo e coloca, às vezes separa até o sujeito do verbo, ou às vezes se perde no meio, bota um aposto, alguma coisa do tipo, e aí acaba se perdendo e a concordância fica totalmente equivocada. Embaralhada. Isso acontece porque a gente vai aprender também a gente vai aprender, não, você já conhece, a construir esses parágrafos realmente mais longos, porque a gente vai precisar utilizar os elementos de coesão, utilizar no primeiro parágrafo os dois argumentos que a gente vai desenvolver no texto, né? Então, a gente vai tentar fazer esses parágrafos realmente adequados para o texto, a redação que é exigida. Vamos lá, só isso aí, uso de vírgula, acentuação. E também regência. Regência. Quem aqui repete demais palavras? Ninguém? Ninguém assume repetir. Quando eu vou corrigir, tem um monte de repetição. Tem muita repetição. Uso do quê? Né? Tem dificuldade no uso do quê? Aí vamos lá. Uso do quê? A gente vai fazer uma... Estou pedindo isso para vocês para que a gente possa realmente direcionar as nossas aulas para as nossas inseguranças aí, tá certo? Uso dos porquês. Uso dos porquês. Paralelismo. Olha, a questão do paralelismo é praticamente um problema, assim, de todos os anos. Os meninos e as meninas apresentam muito problema com relação a paralelismo. Às vezes não percebe, mas acontece bastante, é comum, né? Então, uso dos porquês, uso da crase, uso da crase. Depois eu vou tirar uma foto disso aqui, só para poder direcionar a nossa aula para isso aqui, tá bom? Paralelismo. Paralelismo. Pronto, acho que realmente isso aí é o que mais incomoda, né? Nasceu um. Competência 2, alguém tem dificuldade na abordagem do texto? Olha só, eu já vi textos em que é um texto cheio de informação. O aluno pega informação, coleta informação, dados, pega informação de todo tipo de jornal e joga na redação. Ele faz a parte de dissertação do texto dele, ó, é show. O que acontece? Ele esquece de usar argumentação. E aí falha, né? Porque é um texto, vira um texto informativo. Tem informação demais jogada, mas não tem a argumentação. Então, isso é mais comum do que vocês imaginam. Como tem também um aluno que só dá opinião e não alicerça a opinião dele num conteúdo, num fundamento. Isso acontece muito, tá certo? A gente vai trabalhar a C2 também dentro dessa proposta. A questão da C3, da organização, né? Existe uma estrutura de texto, né? Que eu gosto bastante de seguir, para você conseguir, pelo menos, ter um pouco de ordem quando vai fazer, certo? Você tem a sua folhinha, primeiro parágrafo lá do texto. O que você vai fazer no primeiro parágrafo? Você vai começar seu texto fazendo o quê? Falando sobre o tema, mas esse falar sobre o tema não vai ser de forma detalhada.
Usando um contexto histórico, já usa uma estratégia argumentativa para começar, já usa um repertório, já começa a introdução do texto com repertório sociocultural. Mas é um processo, você sabe, né? E você é bom sim, que as suas redações, a questão do ano anterior foi competência 1 mesmo, né? Foi competência 1. Vamos lá, então a gente... Quer falar, Flor? Não? A gente vai começar a nossa redação, o que é que não pode faltar na introdução do nosso texto? A tese, né? A tese, não pode faltar na introdução do nosso texto. Eu preciso citar o assunto, eu não preciso desenvolver esse assunto na introdução do meu texto. Eu posso utilizar já um argumento, ou eu posso utilizar já um repertório? Excelente, começar utilizando um repertório histórico, situando a tua temática dentro de uma história, perfeito. Oi? Sim, também, a afirmação do tema através de um repertório, né? O uso desse repertório já é uma estratégia argumentativa, já é uma estratégia que você utiliza de argumentação já no primeiro parágrafo. Então, assim, Dmitry, qual a vantagem de eu fazer isso? A vantagem é que você já está trabalhando aí a competência. Primeiro, você já está trabalhando a C3, você está trabalhando a C2, você já está lançando também a possibilidade de você diversificar também esse repertório. Porque você começa com um repertório sociocultural, mas no desenvolvimento do texto você também vai usar. E já que você começou com a tendência é que você já busque outros recursos, outros repertórios, outras estratégias para utilizar no desenvolvimento do seu texto. Então, assim, é bom começar, excelente. Eu acho que o argumento histórico para a introdução de um texto é fantástico. Situa a temática em um tempo e você pode até trazer essa evolução desse tema no seu desenvolvimento, né? Começou dessa forma, ou era dessa forma, e, de repente, se desenvolveu ao ponto de chegar à situação atual, certo? Como é que está agora, né? Era assim, por exemplo, no período de Getúlio Vargas. Vou falar, por exemplo, de empoderamento feminino. Posso citar a possibilidade do voto no governo de Getúlio. Não posso? Posso. As mulheres começaram a votar lá atrás e isso passou a dar à mulher a possibilidade de exercer a sua escolha. E a gente pode utilizar um outro repertório, uma referência literária dentro do desenvolvimento do texto. Posso citar dados do próprio texto motivador. Ah, Dmitry, eu não posso usar dados do texto motivador, não. Pode. Os dados estão lá para serem usados. Agora, eles precisam ser interpretados. O que é que o aluno faz? Tira um dado do texto motivador e joga tal qual encontrou no texto motivador. Não há autoria, não há análise do que ele está jogando ali. Ele pode analisar, ele pode entender o que está acontecendo com aqueles dados e aí formular a própria ideia, isso ser algo novo. Quer dizer que eu posso usar só o que está no texto motivador? Não. Porque se você usar só o que está no texto motivador, não vai ter autoria. Não foi você que fez aquilo, não foi você que disse aquilo, você não pensou. Você não tem uma opinião. Você simplesmente reproduziu o que estava lá. Então, é importante. Posso usar? Posso. Mas junte esses dados a outras informações. Tá certo? É imprescindível isso. A gente precisa aprender a ser... Eu gosto de textos únicos, assim. Já tive a oportunidade de me deparar com textos, por exemplo, da violência contra a mulher, que eu citei aqui. No texto motivador apareceu Maria da Penha.
que aconteceu? Um percentual absurdo de alunos citou Maria da Penha. Você lia 1000 redações, as redações eram todas iguais. Não existia autoria. Todas iguais, pareciam que tinham sido todas copiadas. Por quê? Porque a referência era a mesma. Não tinha inovação. Então, para não correr esse risco, é o que acontece também, por exemplo, teve ano de Enem que as redações... Ai, gente, perdão. Teve ano de Enem que as redações traziam o mesmo filósofo. Todo mundo citou o mesmo filósofo. Acho que algum professor no YouTube decidiu lançar uma redação padrão e aí todos os alunos assistiram aquela aula. Porque a gente não aguentava mais ouvir falar de determinado filósofo. Peguei abuso. Porque era o mesmo. Não tinha autoria, certo? Priorizem a autoria nas redações de vocês. Mesmo que vocês usem uma série, um filme. Mesmo que vocês usem um filme. Mesmo que vocês não lembrem o nome de um literato, mesmo assim, priorizem a autoria de vocês. Hoje, muito mais do que antes, a exigência deles é que a gente construa textos que sejam nossos, não de todo mundo. É nosso, aquilo nos identifica. Podem pegar o Enem anterior, Enem anteriores, mais próximos, você vai ver que os textos nem sempre trazem referências mais clássicas. Nem sempre, tá? Então, isso acabou. O importante é que vocês sejam capazes de pensar sobre aquilo que vocês estão fazendo e capazes de propor uma solução para aquilo, tá? Primeiro parágrafo, falar do tema, não precisa detalhar, certo? Posso usar uma referência já? Pode. Uma referência sociocultural? Sim. O que você faz no primeiro parágrafo também? Eu já vou citar, eu já vou jogar a minha linha de raciocínio. Aí. Eu já vou jogar a minha defesa. Eu já vou jogar a minha tese. Eu já vou dizer o que é que eu vou defender. Por que eu sou a favor? Por que eu sou contra aquilo? Tem temáticas que são perigosas, muito perigosas, com relação a ferir direitos humanos. Demais. Pegando o mesmo exemplo de violência contra a mulher, se você pegar, por exemplo, uma redação de uma mulher empoderada, de uma feminista, e você comparar essa redação com a redação de um homem machista, você vai ver como a opinião deles diverge. Como a opinião, aquilo é antagônico. E como cada um, dentro da sua argumentação, é capaz de estruturar de uma maneira lógica a defesa. E você quase que se convence que a violência é justificada, dependendo do poder de persuasão que a pessoa tem. Tem homens que dizem na redação de violência contra a mulher, ou que disseram que chegavam tarde em casa, a comida não estava pronta, e ele passava o dia trabalhando cansado, e a mulher passava o dia descansando. E isso era uma justificativa para a violência. E isso não feria os direitos humanos, não. Não feria os direitos humanos. E o que aconteceu depois? A gente ficou muito mais exigente com relação a isso. Depois desse Enem de 2017, as coisas mudaram um pouco. Certo? Por quê? Porque hoje a gente tem um cuidado muito maior com isso. Ferir
Você tem uma Constituição que é uma Constituição que prioriza a vida. É uma Constituição que não permite a violência. Não permite a violência. É uma Constituição que garante ou que tenta garantir direitos iguais. Certo? Então, quando você pega, por exemplo, quando você pega uma redação em que o aluno está dizendo, em que o candidato está dizendo que homem que bate mulher tem que apanhar até a morte, essa redação não vai ser corrigida. Essa redação, ela é eliminada. E essa questão dos direitos humanos é importante da gente falar, porque você perde o direito de ter a sua redação corrigida. E muitas vezes é sutil. Às vezes você diz, tem que morrer na cadeia. Não pode morrer na cadeia no Brasil. Não pode. Não existe prisão perpétua no Brasil. Você não pode dizer que a pessoa tem... Dimitri, é só uma maneira de falar. Não, você disse que a pessoa, literalmente, que a pessoa tem que morrer na cadeia. Quando você diz isso, você está ferindo os direitos humanos. Por quê? Você está ferindo os direitos humanos? Porque a Constituição não permite. Então, aquilo que a Constituição não permite, você não pode autorizar. Certo? Ok? Agora, Dimitri, se eu disser, por exemplo, que o governo deveria fazer uma nova Constituição e nessa nova Constituição deveria ter uma lei que permitisse a prisão perpétua. Você está ferindo? Não. Porque você está querendo propor que o governo crie. E se o governo cria, isso é autorizado por lei. Aí tudo bem. Então, o vínculo aí entre o que pode e o que não pode é muito tênue. Tenha um cuidado, certo? Tem redações boas, muito boas, que são eliminadas por conta desse deslize. Ok? O aluno sabe fazer tudo. Não é só já, não sabe escrever, vai fazer. Não é isso. O aluno tem boas ideias, ele até apresenta argumentos que são capazes de até da gente, poxa, é realmente isso. É possível isso. Mas está agredindo, está ferindo, não pode, tá? Segundo parágrafo e terceiro, você vai trabalhar o desenvolvimento do seu texto. Vamos lá, o que a gente coloca aqui? Você vai pegar, ó, aqui no finalzinho, você vai utilizar os dois argumentos que você vai desenvolver aí no seu texto. Vamos lá. Se eu disser para vocês que o tema da redação de vocês é um tema sobre o meio ambiente, ou um tema sobre mobilidade urbana, o que vocês preferem? Mobilidade ou ambiente, meio ambiente? Meio ambiente. Olha, essa questão ambiental é muito forte. De 2, 3 anos para cá, isso é... Eu não entendo por que não foi cobrado isso ainda de vocês. Essas mudanças climáticas, esse pensar do mundo sobre essas mudanças, a própria questão da pandemia também, que, de certa forma, envolve, né, todo um cuidado com a saúde pública, com o meio ambiente, Eu não entendo por que essa temática ainda não foi cobrada de vocês, então eu considero um tema bastante relevante, sabe? Discussões de derretimento de geleiras, discussões sobre degradação dos nossos recursos. Eu acho bastante relevante essa temática. E eu já venho falando nela desde o ano passado. Olha só. Vamos utilizar 2 argumentos aqui, se a temática for
Meio ambiente. 2 argumentos. Como é que a gente faz para poder resolver o problema da degradação desse meio? Para a gente tentar desenvolver. Vamos pensar em 2 argumentos. O que vocês diriam que é imprescindível para a gente conseguir resolver o problema ambiental do nosso país? Pronto, mudar a matriz energética do país, para que a gente não polua tanto. Pode ser? Mudar a matriz energética? Outra ideia. Aumentar a fiscalização em relação a quê? Não, a gente vai, tá vendo o que é que a gente pode utilizar para poder criar a nossa defesazinha aqui, depois desenvolver. Vamos lá. O que a gente pode fazer para solucionar o problema, primeiro? Depois a gente vai ver o que a gente vai usar como... Oi? Minimizar o desmatamento. Será que isso é possível com a quantidade de interesses que temos aqui? De indústrias que se mantêm a partir disso? Pronto. Ou punição também. Punições mais severas para evitar que essas práticas sejam recorrentes. Pode resolver. Sim. Você teria que se já existe a lei e ela de fato não é cumprida, né? Você teria que pedir para haver um agravamento dessas sanções, né? Ou então você poderia pedir que novas leis fossem criadas, mais rígidas, mais severas, tá certo? Existe essa possibilidade, né? Então, vamos partir para, primeiramente, o que é que nós vamos utilizar aqui para depois defender o nosso ponto de vista. Por que vocês acham que a questão ambiental está precisando ser discutida, né? Porque nós não temos... nós não fazemos uso dessa energia de forma adequada, por exemplo. Pronto. Então, a gente pode dizer que o grande problema é a escassez desses recursos ou é o mau uso desses recursos? Pronto. O mau uso. O mau uso. O mau uso dos recursos. Quais os recursos? Mau uso dos recursos naturais. Eu acabei de dizer que o que dificulta ou o que agride esse meio é o mau uso dos recursos naturais, certo? Isso aqui é o que eu vou defender logo no comecinho do desenvolvimento do meu texto. O que mais que a gente pode colocar? Eu preciso utilizar 2 argumentos. Eu disse que era o mau uso dos recursos naturais e a questão da lei, não é isso? Eu posso dizer que é a escassez da lei? Não. Não. Eu posso dizer que é a fragilidade da lei ou porque não há punição? O que eu posso dizer? Hã? As duas, como é que a gente poderia colocar isso para não ampliar muito esse argumento, para tornar mais objetivo? Porque assim, quando a gente escolhe jogar um argumento aqui, a gente tem que estar disposto a defender isso e a justificar isso sem deixar brechas. Então, quanto menos objetivo você for, mais trabalhoso vai ser o seu desenvolvimento, certo?
Então, a gente precisa tentar ser objetivo. Qual é a questão? O mau uso dos recursos naturais. Então, vou ter que resolver essa questão dos recursos naturais. Outra questão que dificulta, além do mau uso dos recursos naturais, não cumprem a lei. E por não haver fiscalização e punição, as pessoas continuam fazendo. Então, a gente pode dizer que o mau uso dos recursos naturais, eu posso dizer também que a omissão, posso dizer que a omissão do poder público também. Vamos utilizar dois termos, depois a gente vê qual é o mais adequado, certo? Público para punir. Que tal? Resolve? A omissão ou o quê? A negligência? Negligência. Pronto. Negligência. Ok, a gente escolhe. Não gostei desse. Vou colocar negligência. Não, é assim que a gente faz texto. É assim que a gente faz. Você vai escrevendo, você vai jogando as suas ideias. Qual é o grande impedimento que a gente tem quando a gente vai construir texto? É a gente construir texto já tentando corrigir o texto. Acabou, aniquilou o teu processo criativo total. Você está pensando, eu estou com todas as minhas ideias aqui, baixou uma coisa em mim, eu estou muito fera nesse assunto, eu sei tudo, está tudo aqui. O aluno começa a escrever, aí lembrou meu Deus, botei a vírgula corretamente. Ele já não lembra mais da relação que ele fez na mente dele desse assunto. Então, o que você vai fazer primeiro? Você vai jogar todo o conteúdo no papel. Tudo que vier na sua cabeça, você vai jogar sobre aquele tema. Depois que você vai organizar. Quando esvaziar a mente, com todas as informações que você tem, jogar tudo no papel, aí você vai ter uma primeira preocupação em organizar isso. Em pensar em ortografia, em pensar, isso é depois. O mais importante na produção do texto de vocês é a ideia, tá? Porque se não tiver ideia, você não vai ter nem o que corrigir aí, não vai ter o que fazer. Então, precisou riscar? Risca. A gente está fazendo um rascunho aqui, não tem problema nenhum. Risca quantas vezes forem necessárias. Só quando a gente for passar limpo, que aí não pode. Né? Até pode. Não vão perder ponto porque riscaram, não. De forma correta. Porque se a pessoa risca, sim, ela perde. Né? Se a pessoa risca assim, ela perde. Se a pessoa é fofa e risca assim, ela perde. Né? Tem gente que faz coraçãozinho, esqueça essas coisas, esqueça esse romantismo na prova. Nem carinhas, nem desenhos são proibidos na prova de vocês. Não pode. Não posso botar o nome da minha mãe, linda, lá em cima, porque eu amo. Terminei minha prova, sobrou tempo. Eu vou escrever o nome da minha mãe. Escreva o nome da sua mãe. Você vai ter que justificar para a sua mãe a sua nota. Não tem como, nada de florzinha, de desenho é proibido. Símbolos não bota. Certo? Não tem isso. O texto é limpo. A gente só quer ver o texto de vocês. A gente não quer saber o nome de vocês, não quer saber quem vocês são. Não importa. Só que vocês façam um texto dissertativo argumentativo com a proposta que mandaram e que vocês encontrem uma solução para o problema que foi proposto. Que no nosso país tem muito problema. Eles devem lutar muito para decidir qual é o tema que vão colocar. Porque não falta problema aqui, né? Chega num jornal, vai assistir um jornal lá na França, por exemplo. O Jornal da França fala dos pombos que desceram na tarde de sábado e que estão passeando lá, os pombos, no jardim. No Jardim de Luxemburgo, os pombos chegaram lá. É assim o jornal, fofo também. Chega aqui, os jornais aqui, meu Deus do céu. Tem uma notícia boa, não tem. Então, vai ter assunto demais para tratar. Tem problema na segurança, tem problema
no meio ambiente, tem problema de educação, tem problema de moradia, tem problema de transporte, tem questões da tecnologia que precisam ser, dar acesso a todo mundo, tem infinidade de temas aí para serem cobrados, né? Por isso que a gente fica tão doido, sem saber, tentando apostar. Vamos lá. Negligência do poder público para punir mau uso dos recursos naturais. Isso aí intensifica o problema ambiental no Brasil, né? O país está cada dia mais quente, os nossos recursos estão mais escassos, a nossa floresta pega fogo com frequência, não é isso? E as pessoas continuam invadindo a nossa floresta e derrubando as nossas árvores, e os nossos carros estão poluindo mais, as nossas crianças estão adoecendo mais com problemas respiratórios, tudo em decorrência do mau uso desses recursos e da falta de fiscalização. Ok? Então, o que eu vou fazer? De uma maneira organizada, eu já sei quais são os 2 argumentos que eu vou utilizar. Então, aqui, ó. Façam sempre dessa forma, que vocês nunca vão errar. Porque fica organizado e você se acostuma a fazer um texto dentro de uma estrutura fixa. Não é um texto decorado, com palavras decoradas, não. É uma estrutura. Comecei citando o tema e utilizando uma referência. E botei 2 argumentos para desenvolver. Aí, o que você vai fazer? Muito simples. Peguei esse primeiro argumento aqui, ó. Comecei o segundo parágrafo. Peguei esse outro argumento. Comecei o terceiro parágrafo. Pronto. Já fez 2 parágrafos aí. O que eu vou botar, Dmítria, no desenvolvimento do texto? Falar sobre a negligência do poder público. Todas as informações que possam ser pertinentes, que provem que o poder público não assume a responsabilidade da punição, você vai jogar aí. Pode ser através de dados, pode ser através de uma própria retomada histórica mesmo, uma leitura do que aconteceu nos anos anteriores, certo? Pode ser uma denúncia que foi feita num livro que você leu, em alguma coisa na literatura ou no jornal, ou que você viu em algum site especializado sobre aquele assunto, e aí você vai usar as suas estratégias. Vocês conhecem as estratégias argumentativas? Conhecem? O uso dessas estratégias? Vai ter um dia que a gente vai trabalhar com elas, tá? Por que são importantes para serem utilizadas no desenvolvimento do texto? Estratégias argumentativas. Por que essas estratégias são importantes? Porque ela vai garantir a tua C3. Ela vai garantir também a tua competência 2. Certo? Porque o uso de estratégias argumentativas reforça o teu ponto de vista. Reforça, ampara. Traz conteúdo para o teu ponto de vista. Que estratégias são essas? Eu posso fazer, por exemplo, usar citações. Posso usar argumentos de autoridade. Argumentos de autoridade. Depois vamos trabalhar isso aqui, tá? Que é só uma visão geral. Autoridade. Posso usar argumentos históricos. Argumentos históricos. Posso usar argumentos culturais. Ok? Tudo isso aqui, ó, são estratégias, certo? O que eu posso utilizar também? Posso utilizar dados, estatísticas. Quem costuma usar dado estatístico na redação? Alguém? Dados, estatísticas. Esses dados, eles normalmente são colocados juntamente com os textos motivadores, certo? A gente vai aprender a usar esses dados de uma forma mais eficiente para a nossa prova. Sem dizer que a gente está copiando o texto motivador.
porque a gente vai aprender a fazer uma leitura deles. Vamos pensar numa coisa simplista, assim, bem superficial. O texto está dizendo, por exemplo, que 80% da população brasileira vai desenvolver doenças da mente. Da mente, tá? Um exemplo. 80% da população brasileira vai desenvolver doenças da mente. O texto motivador disse isso. Você não vai pegar e colocar na sua redação que 80% da população vai desenvolver doenças da mente. De que forma você pode analisar isso e jogar na sua redação sem ser uma cópia? Mais de 70%, ou mais da metade da população brasileira, mais da metade da população brasileira desenvolveu ou vai desenvolver algum tipo de doença ligada à mente. Pronto. Sério, Dimitri? Sério. Você não está copiando, você está analisando. É claro que a gente está usando isso de uma forma muito simplista. Existem dados que podem ser avaliados, vamos dizer assim, de uma forma muito mais complexa. Óbvio, eu estou citando um exemplo bem superficial, assim, para a gente entender como é possível fazer essa análise, né? Quando a gente depois pegar exemplos desses textos, a gente vai poder fazer essa análise junto, assim, para ver como é que dá para fazer na redação. Porque quando a gente não souber muito o que fazer, o texto motivador está lá para poder nos ajudar, certo? É para isso que ele está lá, ok? Vamos lá, usou a negligência do poder público, usou o mau uso dos recursos naturais. Depois eu vou partir para a conclusão do meu texto, no 4º parágrafo, tá? Conclusão. Conclusão, certo? O que tem que ter nessa conclusão? Vou retomar o meu tema. Qual é o meu tema? Uso dos recursos. Qual foi o que a gente trabalhou e começou a falar? Hã? Sobre o meio ambiente. A gente jogou de uma forma ampla, a gente não afunilou, né? A gente jogou um tema, coisa geral. Então, vou retomar o tema aqui. E o que vocês vão fazer também? Apresentar proposta de intervenção. Essa proposta de intervenção, ela tem que ter, você tem que dizer quem vai resolver o problema, mas quem vai resolver de forma produtiva. Eu não posso dizer, por exemplo, que o prefeito vai resolver, quando, na verdade, quem manda o dinheiro para o prefeito é o governador ou é o governo federal. Aí eu vou dizer, por exemplo, que as escolas vão criar campanhas. Ah, então isso é uma função da escola. A escola pode criar uma campanha, juntamente com a mídia, não pode? Pode. Então, é pertinente. Mas se eu for dizer, por exemplo, se eu estiver falando de segurança pública, tá? E eu vou dizer que os governos estaduais ou os governos, vou usar os governos. Estou com problema na segurança pública. E o problema maior é tráfico no nosso país. O tráfico de drogas e de armas aumentou, certo? Aí eu vou dizer que o governo vai resolver o problema. Gente, o governo que governo? O governo estadual vai resolver? O governo estadual não tem poder nenhum para resolver problema de tráfico. O governo estadual não tem competência nem pode, de forma alguma, resolver problema de tráfico de drogas e de armas, porque isso é intercontinental. Isso quem faz é a Polícia Federal, juntamente com o governo federal, que, de alguma forma, reforçam a segurança nos presídios federais, que nós temos só 4 aqui no Brasil, presídios federais, com os traficantes lá, que mandam drogas, armas para fora do país. São 4 presídios federais.
que o governo federal toma conta juntamente com a Polícia Federal e o DEPEN, que é o Departamento Penitenciário. Então, a gente precisa entender quem são esses agentes, certo? Eu não posso dizer o governo. Vocês vão perder na C5 se disserem o governo. Só o governo. Pode falar sobre o Ministério da Segurança. Pode falar desde que isso seja de competência deles. O que a gente tem que entender, o que a gente vai fazer aqui quando a gente trabalhar temas? A gente vai tentar encontrar agentes responsáveis. Gente, está com problema na segurança pública. Mas vamos ver qual é a questão. O problema é o aumento do tráfico, por exemplo. Então, vamos ver se o governo federal resolve com a Polícia Federal. O problema está aumentando os furtos, está aumentando os roubos de carros, que seja. Então, roubo de carro, os governos estaduais podem resolver, intensificar a segurança, fazer concurso público, por exemplo, para policiais militares, para intensificar a polícia ostensiva nas ruas. A gente tem que pensar a proposta que seja viável, que realmente resolva os problemas que nós temos, que são diversos, certo? Faz isso aqui. Quem vai resolver? De que forma vai resolver? Ao invés de a gente dizer criando campanhas, a gente pode dizer, por exemplo, vamos supor que o tema seja... Oi? Pronto, sobre os recursos naturais, vamos pensar, porque eu estou tentando diversificar aqui a temática para a gente poder abrir a mente para tudo. Oi, meu bem. Sim, meu amor. Certo. Ah, não, na verdade não é. Estando sob um comando, né? Mesmo que ele esteja sob o comando do outro governo, existe um vínculo e existem responsabilidades, certo? Tem alguém que vai mandar e tem alguém que vai obedecer nesse processo, obviamente, né? Mas o que acontece é que o vínculo existe. Se você diz o Ministério, juntamente com o governo federal, existe um vínculo, existe uma parceria. E a própria hierarquia já identifica, já denuncia essa relação, essa ligação, tá? Então, não é errado isso, tá certo? Uhum. Mas observa, se alguém lhe disse que era a mesma coisa, possivelmente os dois tinham a mesma função, entende? Você tem que ter só esse cuidado. Para essa situação, o governo federal tem a mesma função desse ministério? Porque, por exemplo, se eu digo que vai criar campanha, e se isso é de responsabilidade, se um pode fazer campanha e o outro pode fazer campanha, e você diz que os dois estão se juntando para fazer a mesma coisa, isso aí é uma repetição desnecessária que você está fazendo de um agente. Aí não pode. Agora, se você está utilizando dois órgãos, vamos dizer assim, duas instituições, que têm atribuições distintas e que vão se unir para poder alcançar um objetivo, para resolver o problema, show, ok, aí pode sim, tá? Pode sim. A gente tem que ter só esse cuidado. Quando a gente for trabalhar as temáticas, né, aí a gente vai... Oi, meu amor. Mandando? Mas existem atribuições distintas aí. São atribuições distintas, são funções distintas. Porque a gente tem que entender o seguinte, o processo de subordinação, né? O governo federal, ele tem órgãos que vão auxiliá-lo.
E esses órgãos quem são? São os órgãos ministeriais, são os ministérios, tá certo? Mas esse vínculo, ele existe, ok? Para que o Ministério faça, precisa haver uma determinação do governo federal, senão ele não vai fazer. Não deixa de ser uma parceria. Compreende? É uma parceria. A gente só não pode dizer que um em parceria com o outro vão desenvolver funções que são iguais, porque não é necessário. Se o governo federal pode fazer, pode agir, e o Ministério pode agir com a mesma, com os mesmos recursos, não precisa colocar os dois. Agora, se são atribuições distintas, você pode, compreende? Se são atribuições distintas, você pode. Agora, tem uma questão também, que é a contagem de agentes, né? Normalmente, na nossa conclusão do texto, a gente vai colocar 2 agentes, certo? Porque a gente vai tentar, pelo menos, utilizar os 5 elementos na primeira proposta de intervenção e uns 2 na segunda, só para reforçar. Nós vamos fazer 2 propostas, no caso, de intervenção. Uma agente, uma ação, com todos os 5 elementos, né? Finalidade e tudo. E depois você usa pelo menos uma agente e uma ação para reforçar, tá? O que acontece é que, às vezes, as pessoas acreditam que vão contar como 2 agentes. Compreende? Usa o governo federal em parceria com, vamos botar assim, a Polícia Federal em parceria com os estados. Aí eles acham que isso vai contar como 2 agentes. Não vai contar como 2 agentes. E aí deixa de botar a segunda opção de intervenção. Compreendem? Isso conta como um agente, porque são os 2 juntos que vão resolver o problema. Então, você vai ver se aqueles 2 estão utilizando a mesma ação, estão praticando a mesma ação. Aí vai contar como 1. Por quê? Porque está praticando uma única ação. Ok? Tranquilo? Mas isso, aos pouquinhos, a gente vai compreender, tá certo? Deixa eu só dar uma olhada no horário. Eita, eu falei tudo isso, foi? Meu Deus. Vamos lá. Então, aqui na conclusão, retoma o tema, coloca a primeira proposta de intervenção com os 5 elementos válidos, tá? É o detalhamento, lembrando, tem que ter um detalhamento? Sim. Esse detalhamento, ele não precisa vir no final da nossa proposta. Ele pode ser um detalhamento do próprio agente, ok? Depois a gente vai ver como fazer isso aí, tá? E a segunda proposta de intervenção, a gente coloca com 2 elementos que, tranquilo, tá ok. Certo? Dúvidas até aqui? Não, que vocês estão tirando, né, aos pouquinhos. Ó, vimos aí as competências, né, o que é cobrado em cada... Vale, eu nem tirei a foto, mas eu decorei. Nem perigo de eu não lembrar. Porque são, na verdade, essas dificuldades que vocês têm na competência 1 é muito comum, né? São sempre as mesmas, assim, não tem muitas novidades, não. A competência 4 é do leve? Certo, a competência 4, gente, tem uma questão da competência 4 que é importante, porque, assim, nós vamos ter uma questão entre C1 e C4, certo? Em alguns momentos, a nossa repetição de elementos coesivos ou a ausência desses elementos vai nos atrapalhar bastante. Porque, assim, ó, a gente vai tirar problemas de desvios na competência 1, certo? A questão da vírgula na competência 1, mas tem algumas colocações de vírgula que elas também vão interferir na C4. Porque, às vezes, o aluno deixa de colocar o elemento coesivo da C4 e joga a vírgula. Ok? Então, assim, quando a gente for trabalhar C1, a gente vai pensar também nessas 2 competências. Por quê? Tanto na 1 quanto na 4.
Porque, às vezes, a colocação da vírgula é uma omissão de um elemento coesivo, e aí você vai perder na competência 4, certo? Dimitri, eu posso perder nas duas? Normalmente, quando o corretor te cobra, ele vai cobrar numa competência só. Numa competência só, certo? A menos que você consiga, é muito frequente isso com a vírgula. Com o uso da vírgula, a omissão, a colocação da vírgula, prejudicar toda a estrutura de coesão do seu período, por exemplo. Aí, de repente, ele vai te pontuar, vai ser mais cruel aí, mas é muito difícil, é mais difícil disso acontecer, né? Normalmente pontuou numa, aí não pontua na outra, certo? Ok, gente. Deu para vocês terem, assim, uma visão, mais ou menos, de como se fazer e como que a gente vai trabalhar aqui no decorrer dessas aulas? Deu? O coração ficou mais calmo? Ficou? Pois a gente vai fazer o seguinte, ó. Amanhã nós vamos estar... A gente vai manter essa hora e meia de aula, hoje é quarta, às quartas-feiras, sempre nesse horário, de 5h30 às 7h. E quando for na quinta, eu vou estar aqui. Se aqui estiver tendo aula, eu vou estar em alguma sala, ou naquela lá de trás, mas eu vou estar aqui. Então, o que eu peço a vocês? Façam, pelo menos, para a gente começar, uma redação por semana. Pode ser qualquer dia, o importante é que na quinta-feira a gente esteja com essa redação em mãos, tá? Outra coisa, a gente vai tentar, nesse primeiro momento, dar conta, porque eu já fiquei sabendo que são 30 alunos, e nós temos um intervalo só de 15 minutos para corrigir. E você sabe como é, eu gosto de ficar com o aluno, mostrando, o aluno pergunta, para tirar as dúvidas comigo aqui. Eu não gosto só, eu poderia levar para casa as redações, corrigir e entregar corrigida. Mas eu gosto de mostrar e de ver no que o aluno está realmente tendo dificuldade para trabalhar com cada um de vocês de forma bem individual, o que cada um realmente precisa, para a gente ir progredindo. Então, eu vou tentar fazer isso, não sei se eu vou conseguir dentro do tempo, tá? Eu vou tentar fazer isso amanhã. Se a gente não conseguir, a gente pensa numa outra forma, ou acrescentando, falo com o Samuel, a gente vê a possibilidade de mais um dia, ou a gente vê como é que faz para adequar. O importante é que vocês tenham esse acompanhamento e não negligenciem redação, assim, não, eu vou deixar quando estiver mais perto, eu vou fazer. Não, comecem a fazer logo. Quanto mais vocês fazem, mais tempo dá para corrigir as falhas. Aí a gente conseguir textos bacanas, tá certo? E o que eu posso dizer é que eu vou priorizar a originalidade de vocês, a autoria de vocês. Eu não vou dar a fórmula pronta aqui. Claro, eu vou mostrar a estrutura, dizer o que não pode fazer, o que é melhor fazer, mas esse processo criativo de vocês vai ser explorado demais. Eu vou querer que vocês trabalhem por vocês, assim, para que realmente aprendam a fazer redação e não só copiem, tá certo? Esse é o processo. A gente tem um ano para aprender, né? Quase um ano aí pela frente, tá certo? Prazer conhecer todo mundo e amanhã eu espero todas as redações aqui. Hoje à noite é o melhor momento da vida para fazer uma redação. Principalmente essas meninas que já estão... Principalmente as que já estão dormindo, porque estava tudo fora do ritmo, e aí já estão dormindo, assim, é ótimo fazer redação hoje à noite. Se não der, faz amanhã, né? De manhã, porque eu só venho à tarde, então dá tempo demais. Ou então faz depois do almoço, antes de eu chegar, né? Tem uns momentos bem bacanas para fazer. Mas agora vocês são estudantes profissionalíssimos, e não tem mais negócio de desculpa, não. É com sono, é com dor, e vai fazendo mesmo. Desse jeito, né? Beijo no coração, estudinho. Até amanhã. Oi.